Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural, uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. Vamos falar sobre corrimentos. Primeiramente, o significado da palavra corrimento. Corrimento é diferente de secreção vaginal. Secreção vaginal é aquilo que nós mulheres temos todos os dias, né? A nossa vagina, ela produz uma secreção natural, ela produz muco, fluxo vaginal. Essa secreção varia, primeiramente de cada mulher. Algumas mulheres produzem mais, outras mulheres produzem menos, é da natureza de cada uma. Varia de acordo com a fase do ciclo menstrual. Varia de acordo com a alimentação, com a temperatura, com uma série de coisas. Corrimento é um nome, digamos, popular para quando a mulher tem alguma inflamação, alguma infecção, né? Uma doença vaginal. Então, medicamente, o termo médico é leucorreia, né? Então, é quando ela está com uma secreção vaginal anormal. Então, como diferenciar o corrimento da secreção vaginal normal, fisiológica? A melhor maneira é a mulher se observar, se conhecer e saber como é a secreção vaginal natural dela. De uma forma geral, a secreção vaginal natural, fisiológica, ela não tem cheiro, ela tem só aquele cheirinho, né, básico, ela é bem clarinha. E ela não tem grande quantidade, ela acaba só deixando uma manchinha assim no fundo da calcinha na maior parte do tempo. Mas, como eu disse, né, varia com uma série de fatores. Então, o mais adequado mesmo é que você se observe todos os dias para conhecer o seu padrão normal e saber quando está anormal. De uma forma geral, o corrimento enquanto doença, ele vem acompanhado de outros sintomas. Então, é muito comum que mulheres, às vezes, cheguem no meu consultório falando: ai, doutora Bel, eu tenho um corrimento, desde que eu sou criança, eu tenho um corrimento. De uma forma geral, ninguém tem corrimento, né? Corrimento é doença, a gente está com uma doença, a gente está com uma infecção, está com uma inflamação. Quando a mulher vem falar que ela tem um corrimento, eu já desconfio que não seja um corrimento, que seja secreção natural e que ela não aprendeu a diferenciar. Até porque existe um conceito errado de que a gente precisa ter a vagina seca, de que a gente precisa ter a vagina com um cheiro de rosas, de flores, de que não pode ficar nenhuma coisinha no fundo da calcinha. Na verdade, a secreção diária é normal ter e é bom ter, né? Faz parte da saúde vaginal que a gente tenha aquela espécie de lubrificação ali, né? Assim como nosso olho, nossa boca, né? Quando fica seco, é ruim, inclusive propicia infecções. É uma das queixas, por exemplo, bastante incômodas de algumas mulheres no período da menopausa. Então, como eu estava falando, o corrimento enquanto doença, enquanto inflamação, ele quase sempre é um fluxo anormal, numa quantidade, num volume anormal, com uma característica diferente do que a mulher está acostumada e muitas vezes com alguns outros sintomas. Então, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre os principais, né? Existem infecções vaginais. As infecções vaginais, elas são bastante comuns. Eu costumo falar que acontece nas melhores vaginas. Eu que já tratei literalmente centenas de milhares de vaginas, posso dizer que eu conheci pouquíssimas mulheres que nunca tenham tido um corrimento na vida, assim, conto mesmo nos dedos. A imensa maioria das mulheres, em algum momento da vida, já teve um corrimento, uma inflamação. O mais comum é por fungos,
né, decorrente de fungos, de bactérias, de protozoários. Vou começar falando da mais comum de todas, que é a candidíase. A candidíase é um tipo de infecção ginecológica causada por um fungo que se chama Candida albicans. Então, as pessoas às vezes falam, eu tô com cândida, eu tô com cândida. A cândida é um fungo que faz parte da flora, não só vaginal, como da flora do corpo de todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças. Ele é bastante prevalente, principalmente nas nossas mucosas, principalmente no nosso trato digestivo. Então é muito comum na boca, no esôfago, no intestino tem muita, e também na vagina, né? Em se tratando de um fungo, né? O que fungo gosta? Lugares quentes, úmidos, abafados, escuros. Então, a vagina é um lugar bastante propício, né? Então, a candidíase, ela acontece quando a cândida está exacerbada, quando a cândida está equilibrada, né? Vocês devem já ter ouvido falar que o nosso corpo inteiro é uma imensa colônia de fungos e bactérias e germes que vivem em equilíbrio ali. Não existe a menor possibilidade da gente eliminar todos eles, a gente morreria. Então, o que acontece quando a gente fica doente é quando eles estão em desequilíbrio. Então, a cândida ela existe naturalmente na nossa flora natural e a infecção por candidíase é quando ela está desequilibrada. Qual é a característica do corrimento por candidíase? Ele é um corrimento branco, que tem um aspecto semelhante a leite talhado, né? Então ele tem aqueles pedacinhos, aquelas pelotinhas, ou não tem cheiro, ou tem um cheiro meio ácido que as mulheres referem, e na maioria dos casos vem acompanhado de coceira, ardência, vermelhidão, né? A mulher, ela fica com a perereca, às vezes, inchada, bem irritada. Então, essa é a característica da candidíase. Outro bastante comum são as vaginoses bacterianas, e a mais comum delas é a Gardnerella. A Gardnerella vaginalis, existem outras, mas a Gardnerella vaginalis é uma bactéria. É importante falar que tanto a Gardnerella quanto a candidíase não são necessariamente doenças de transmissão sexual, embora elas tenham relação com a prática sexual, mas pode acontecer com mulheres que não estão tendo relações sexuais, acontece até mesmo em mulheres que não têm relação sexual, ou até mesmo em crianças, pode acontecer. Mas é comum a relação sexual fazer com que ela apareça ou que tenha uma piora, né? Até pela questão mecânica mesmo da fricção e do contato com a mucosa, fazer com que aquilo piore, mas não é transmitido por aquilo. Ok? Então, a Gardnerella é a mais prevalente dentre as bactérias que causam a vaginose bacteriana. As vaginoses bacterianas, elas têm um corrimento de uma característica um pouco diferente. Costumam ser corrimentos mais fluidos, mais aguados. Às vezes, eles vêm um pouquinho mais acinzentados do que a candidíase. Também tem um pouco de irritação, mas não costumam causar tanta irritação. Elas causam um incômodo, assim, porque a mulher sente aquela coisa escorrendo da vagina, né? E costumam também vir, nem sempre também, mas é bastante comum ter um cheiro, um odor desagradável bem característico. Quando a mulher está com muita Gardnerella atacada, é comum ela descrever um cheiro de podre, né? O famoso cheiro de peixe podre. E muito comum também são as chamadas leucorreias mistas. Então a mulher ela está infectada tanto por candidíase, quanto pela Gardnerella ou por alguma bactéria. Então ela tem características dos dois germes, né?
Como eu disse, atualmente a gente não usa mais o termo DST, e sim o termo IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, que são os principais, são essas. Já em se tratando de doenças transmitidas através do contato sexual, também muitas delas causam corrimentos, como tricomonas, que é um protozoário, gonorreia, clamídia, que são também bactérias e que causam corrimentos bem característicos, no caso, corrimentos mais amarelados, corrimentos mais intensos, esverdeados, então aqueles corrimentos bem sinistros mesmo, podem ter relação, sim, com uma infecção adquirida por um contato sexual sem proteção, esses corrimentos mais estranhos. De uma forma geral, a medicina convencional, a ginecologia alopática convencional, trata esses corrimentos com cremes vaginais, existem cremes antifúngicos, existem cremes com antibióticos, existem muitos cremes com as duas coisas, existem tratamentos também com antibióticos orais, com antifúngicos orais, são eficazes. A ginecologia natural trata todos eles com ervas, com banhos de assento, com chás, com plantas medicinais e principalmente com observação, né, principalmente quando não são doenças de transmissão sexual e sim desequilíbrios da flora, como é o caso da candidíase e das vaginoses bacterianas, um reequilíbrio da saúde da mulher de uma forma geral, muitas vezes resolve, né? A maioria das vezes está relacionada à alimentação muito inflamatória, rica em alimentos como derivados do leite, glúten, industrializados, de uma forma geral, alimentos ultraprocessados, estresse excessivo, e aí o estresse muitas vezes questões emocionais, quando a mulher está passando por muitas pressões emocionais ou por tristezas, mulheres que têm essas infecções recorrentes, essas infecções de forma crônica, é importante ela observar o que desencadeia aquilo, o que faz aquilo aparecer. Não é normal, não é aceitável que toda hora ela apareça com isso, que toda hora aquilo volte. Nesse ponto, os banhos de assento eles vão acabar aliviando os sintomas, mas também não resolvendo. Se ela não para fazer uma análise profunda, né, de quais são os fatores que estão levando aquilo, né? Como eu costumo falar, não adianta você combater os sintomas se você continua ingerindo veneno. E aí você compreende ingerir o veneno da forma literal, que às vezes é um alimento que está te fazendo mal, e a gente fala do derivado do leite, do açúcar, de uma forma genérica, porque é muito comum, mas às vezes pode ser um alimento que o seu corpo não digere bem, e que vai fazer com que te cause uma inflamação crônica. Então é você observar, né? Você aprender a conhecer o que não te faz bem. Você conseguir virar essa especialista em você mesmo e a partir dessa percepção de ti, você compreender o que está sendo gatilho para aquela crise, que pode ser um gatilho emocional, pode ser uma série de coisas que te acontecem. É bastante comum estar relacionado também aos seus relacionamentos, né? No caso de doenças que acometem as nossas xoxotas, é bastante comum estar relacionado com como a gente está se relacionando com elas, como a gente está cuidando delas, de uma forma bastante ampla. Então, quando a gente está tendo isso principalmente repetidamente, se é um caso isolado, apareceu porque
eu passei o fim de semana na praia e eu fiquei o dia inteiro de biquíni e realmente eu tava tomando cerveja e comendo porcaria o fim de semana inteiro e beleza, ok. Faz um banho de assento, 2, 3, ou toma um chá, dá uma relaxada, dormir sem calcinha, né? Sempre que possível deixar circular o ar, né? A questão que eu falei do abafamento é uma questão que realmente causa muita piora, né? Nesses casos. Muitas vezes é suficiente e pronto. Mas quando é uma questão que está sempre voltando, esse olhar sobre essa relação da gente com ela, como a gente está cuidando dela, é bastante importante. Eu não costumo prescrever tratamentos naturais, assim, em posts, em internet, assim, porque eu considero isso bastante irresponsável, falar isso de uma forma genérica, e também para não cair, né, naquela armadilha de usar a erva medicinal com uma visão alopática dela, né? Mais importante de tudo é a visão da ginecologia natural sobre a questão do que essa erva trata isso. Mas eu vou deixar aqui para fechar esse podcast uma dica de um banho de assento que, de uma forma geral, pode ser usado para qualquer bucetite, como eu costumo falar, que é o barbatimão. O barbatimão é uma árvore típica, nativa do Brasil, tem bastante no Cerrado, tem bastante no Nordeste. É a casca de uma árvore que é bastante adstringente, então tem essa característica de secar. O banho de assento com barbatimão é bem bom para tratar qualquer tipo de vaginite. A camomila também é boa. É legal quando a gente faz um estudo sobre as ervas, porque a gente vê que muitas podem tratar o mesmo problema, mas cada uma tem a sua característica específica, cada uma vai estar entrando dependendo do momento, dependendo do contexto, dependendo do quadro, dependendo da individualidade de cada mulher. Mas fica aqui essas 2 dicas. Experimente separadamente cada uma delas e sinta, né, até mesmo energeticamente, o efeito de cada uma delas separadamente em você, e você vai sentir a cada momento qual delas que sua vagina está pedindo, está convidando. Então, o barbatimão e a camomila podem ser ótimos aliados para tratar as bucetites. Beleza? Um beijo, obrigada e até a próxima. Para mais conteúdos uteroxoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.